O que realmente aconteceu com Rick Nelson? Por 40 anos, o mistério permaneceu. Rumores de traição, negligência e uma tragédia que poderia ter sido evitada. Rick Nelson não era apenas um ídolo pop, ele foi o primeiro filho da TV americana, um pioneiro do rock and roll e um dos rostos mais reconhecíveis do século XX. Mas quanto mais você aprofunda na vida dele, mais sombria a verdade se torna. O mistério foi resolvido e a verdade não é boa. Rick nasceu Eric Hilliard Nelson em 1940, o segundo filho de Ozzy e Harriet Nelson. Artistas que não estavam apenas criando uma família, mas construindo uma marca. Os Nelsons não queriam um lar comum. Eles queriam a família americana perfeita que pudesse ser empacotada e vendida a uma nação ávida por otimismo pós-guerra. Quando Rick tinha apenas 8 anos, ele foi escalado para The Adventures of Ozzy and Harriet. Para o mundo, parecia saudável. Milhões sintonizavam semanalmente para ver os Nelsons jantarem, contarem piadas e resolverem os pequenos problemas da vida. Mas por trás das câmeras, a infância desapareceu. Os colegas de brincadeira de Rick não eram crianças da escola, eram cinegrafistas e membros da equipe. Seu dever de casa era feito sob as luzes quentes do estúdio. Sua infância não foi vivida, foi encenada. Em particular, ele era um menino frágil. A asma o atormentava, obrigando-o a dormir ao lado de um vaporizador apenas para conseguir passar a noite. Sua mãe, Harriet, mantinha o sorriso, mas Rick frequentemente ficava acordado, lutando para respirar. Eu não escolhi a fama, ele admitiu mais tarde. Eu apenas cresci e todos estavam assistindo. Essa frase diz tudo. Ele nunca teve escolha. Ainda assim, havia um lugar onde ele encontrou liberdade. Música. Em 1957, para impressionar uma garota que gostava de Elvis, Rick gravou I'm Walking. Não era para o mundo, era para ela, mas o single explodiu, vendendo 1 milhão de cópias em um mês. O garoto tímido se tornou um fenômeno do rock and roll da noite para o dia. Aos 18 anos, ele era uma das maiores estrelas da América, e mesmo assim, Rick estava sendo cuidadosamente gerenciado. Cada centavo que ele ganhava ia para as mãos do pai. Ele estava ganhando milhões, mas vivia com uma mesada de $50 por semana. Mais tarde, Rick confessou com amargura. Eu tinha dinheiro no banco, mas tinha que pegar garrafas de refrigerante com minha namorada para pagar os ingressos do cinema. Imagine ser adorado por milhões enquanto ainda é tratado como uma criança em sua própria casa. Essa era a realidade de Rick. No início da década de 1960, Rick Nelson estava em toda parte, no rádio, nas lojas de discos, na televisão. Ele não era apenas mais um cantor. Ele foi um dos primeiros verdadeiros astros a cruzar fronteiras, movendo-se sem esforço da sala de estar de uma sitcom para o mundo do rock and roll. Seus discos vendiam aos milhões. Seu rosto sorria das capas de revistas para adolescentes. Seus shows atraíam fãs que gritavam, rivalizando com a histeria em torno de Elvis Presley. Para a América, ele tinha tudo. Mas o mundo de Rick Nelson nunca foi realmente dele. Seu pai, Ozzy Nelson, governava o império com mão de ferro. O que Rick vestia, o que ele cantava, onde se apresentava e até como gastava seus ganhos, todas as decisões passavam pelo controle de Ozzy. Quando Rick completou 18 anos, ele já havia gerado mais de $500 mil, uma fortuna que valeria milhões hoje. E ainda assim, o garoto que alimentou esse império recebia apenas $50 por semana. Eu tinha dinheiro no banco. Rick lembrou anos depois, sua voz tingida de incredulidade. Mas eu tinha que pegar garrafas de refrigerante com minha namorada só para pagar ingressos de cinema. O garoto que a América adorava estava por trás das câmeras, um fantoche com cordas douradas. As músicas eram escolhidas para ele, não por ele. A imagem foi criada, não vivida. Sua vida se tornou um roteiro do qual ele nunca poderia se livrar. Um amigo próximo disse uma vez: Rick nunca parecia totalmente à vontade perto de Ozzy, sempre hesitando, sempre se retraindo em silêncio. O próprio Rick admitiu: eu me sentia como um personagem escrito para a televisão, não uma pessoa real. Ainda assim, ele tentou criar algo real. Em abril de 1963, Rick casou-se com Christine Harmon, filha do herói do futebol vencedor do Heisman, Tom Harmon, e da atriz Elise Knox. Foi promovido como a união de duas dinastias, o ídolo adolescente da América, casando-se com a realeza de Hollywood. O casamento foi estampado em tabloides, fãs, alinhando-se nas ruas apenas para vislumbrar o casal dourado. E por um tempo parecia perfeito. Eles se mudaram para uma vila em estilo espanhol nas colinas de Hollywood. Seu primeiro filho, Tracy, nasceu mais tarde naquele ano, seguido pelos filhos gêmeos Gunnar e Matthew em 1967 e o mais novo, Sam, em 1974. Rick adorava eles. Ele ensinou os acordes de guitarra aos gêmeos, desenhou cartoons para Tracy e apreciava os momentos tranquilos com o pequeno Sam andando pela sala de estar. Eles eram meu refúgio, ele disse uma vez a um amigo, mas refúgios têm rachaduras. Conforme a carreira musical de Rick entrou no final,
Décadas de 1960 e 1970, o som da América mudou. Rock psicodélico, folk e country rock começaram a dominar. Rick lutou para evoluir. Suas tentativas de amadurecer musicalmente foram recebidas com críticas mistas. Os críticos às vezes o descartavam como um ídolo adolescente do passado. Ele confidenciou uma vez após um show: "Eles não me querem, eles querem uma memória." Christian, por sua vez, lutava com suas próprias dificuldades. As consequências da fama a deixaram isolada. Os tapetes vermelhos deram lugar a almoços escolares e noites sem dormir. Ele estava ausente mesmo quando estava em casa, ela admitiu mais tarde. Amigos do casal notaram como as discussões se tornaram mais intensas, os silêncios mais pesados, e Rick, emocionalmente esgotado, parecia mais distante a cada ano que passava. Em 1980, após quase 2 décadas de casamento, Christian pediu o divórcio. O que se seguiu foi amargo e brutal. Rick perdeu mais de $1 milhão apenas em honorários legais, um golpe financeiro devastador que refletia as cicatrizes emocionais de uma vida se desmoronando. Tracy mais tarde descreveu como assistir a uma bela casa pegar fogo e ninguém ter uma mangueira. O próprio Rick disse com quieto arrependimento: "Tentei salvar um casamento que não entendia que já estava quebrado." Christian também admitiu: "Eu o amava, mas estávamos ambos perdidos." E, no entanto, das cinzas desse casamento desfeito, surgiu algo inesperado. Porque, assim como o mundo pessoal de Rick desmoronou, ele encontrou a única pessoa que mudaria tudo, Helen Blair. Ela entrou na vida de Rick Nelson não com alarde, mas com uma devoção silenciosa. Em 1980, enquanto seu casamento com Christian Harmon desmoronava e sua carreira navegava em águas incertas, Helen Blair apareceu, uma mulher que o público mal notou, mas que se tornou indispensável para o próprio Rick. Helen não era uma estrela, nem buscava atenção. Ela havia trabalhado como modelo em meio período, atuado como assistente de turnê e conhecia o ritmo exaustivo da vida na estrada. Ao contrário de muitos que orbitavam Rick, Helen não o via como um ícone. Ela o via como um homem, desgastado pelas expectativas, marcado por anos de controle, mas ainda em busca de paz. Para Rick, isso era revolucionário. Os amigos notaram imediatamente a diferença. Ele estava mais calmo com Helen por perto. Ele sorria mais facilmente. A ponta de inquietação que o acompanhava há anos suavizou quando ela estava ao seu lado. "Ela não tenta me consertar", Rick disse uma vez a um colega de banda em voz baixa. "Ela apenas me deixa respirar." Naquela época, seu divórcio de Christian já estava se desenrolando em público. A separação deles foi finalizada em 1982 após longas e amargas batalhas legais que esgotaram Rick financeiramente e emocionalmente. Helen não causou o colapso. Ela entrou em cena após o ocorrido. No entanto, isso não impediu que críticos e até membros da família de Rick a julgassem. Sua mãe, Harriet, nunca a aprovou. Alguns fãs a descartaram como uma aproveitadora, mas Rick não se importava. Ele disse uma vez: "Pela primeira vez, sinto que não estou sendo observado." A própria Helen entendia seu lugar. Ela não estava tentando ser o centro das atenções. "Eu não preciso de um anel", ela teria dito a um amigo próximo. "Eu só preciso que ele saiba que estou aqui." E ela estava. Sempre nos bastidores, sempre fora do palco, sempre ao lado dele quando as luzes se apagavam. Em fotografias do início da década de 1980, a diferença é marcante. Rick, muitas vezes tenso e reservado, parecia mais suave, seus olhos mais calorosos. A presença de Helen lhe deu algo que ele passou a vida inteira buscando: tranquilidade. Mas a paz raramente durava na vida de Rick Nelson. E Helen, a única pessoa que lhe deu estabilidade, também estaria com ele durante seus momentos finais e mais aterrorizantes. Dezembro de 1985 deveria ser triunfante. Rick e sua banda, Stone Canyon, estavam em turnê por pequenos locais no sul, e embora não estivessem tocando em estádios, os shows estavam cheios. Sua música, muitas vezes descartada pela imprensa como nostalgia, ainda atraía multidões que cresceram assistindo-o toda semana na televisão e cantando junto com seus discos. No dia 30 de dezembro, no auditório da Guntersville High School, no Alabama, Rick fez 2 shows com lotação esgotada. O ambiente não era glamouroso, arquibancadas de madeira, um palco escolar. Mas para os fãs que lotaram a sala, isso não importava. A voz de Rick ainda carregava a mesma magia que tinha nos anos 1950. Adolescentes batiam palmas junto. Os pais sussurravam para seus filhos: "Esse é o Rick Nelson com quem eu cresci." Nos bastidores, Helen estava em todos os lugares e em nenhum ao mesmo tempo, ajudando a banda a guardar os instrumentos, garantindo que Rick comesse, assegurando que os horários fossem cumpridos. Para os de fora, ela era apenas mais um membro da equipe de turnê. Para Rick, ela era sua âncora. Ela mantinha o caos longe dos ombros dele, disse mais tarde um colega de banda. Naquela noite, enquanto a banda relaxava após o show, ninguém sabia que tinham acabado de assistir à última apresentação de Rick Nelson. Em 31 de dezembro de 1985,
5. Véspera de Ano Novo, Ricky, Helen e a banda Stone Canyon se prepararam para voar do Alabama para Dallas, Texas, para um concerto agendado para aquela noite. O avião que os aguardava era o próprio Douglas DC-3 de Ricky, uma relíquia reluzente dos anos 1940. Para os fãs, parecia elegante, até romântico. Mas para os pilotos, o DC-3 estava ultrapassado, seguro apenas com cuidados meticulosos. E o avião de Ricky tinha um segredo sombrio. Seu aquecedor a gasolina estava com defeito há anos. Às vezes, fumaça vazava para a cabine. Os reparos eram temporários. Avisos foram sussurrados. Esse aquecedor é uma armadilha mortal, teria dito um mecânico. Mas nada mudou. O avião continuou voando. O aquecedor continuou falhando. E naquele dia final, o silêncio em torno desses avisos tornou-se fatal. Às 12h40 da tarde, Ricky, Helen e a banda embarcaram. Os ânimos estavam elevados. O céu estava limpo. Rick fez piadas com os pilotos. Helen ajudou a carregar a bagagem. À 1h da tarde, o avião decolou, levando o grupo para o que deveria ter sido apenas mais um voo de rotina. Por quase 4 horas, tudo parecia bem. Ricky recostou-se em seu assento, Helen ao seu lado, seus colegas de banda rindo e planejando para o show em Dallas. Mas às 5h08 da tarde, 35 milhas a oeste de Texarkana, tudo mudou. Fumaça começou a infiltrar-se na cabine de pilotagem. A voz tensa do piloto cortou as ondas de rádio. Temos um pequeno problema. Gostaríamos de dar meia volta. Temos fumaça na cabine de pilotagem. Lá dentro, o pânico se espalhou rapidamente. A cabine encheu-se de fumaça acre. Os membros da banda gritaram por extintores, mas a fumaça se adensou. O calor irradiava pelas paredes. Helen agarrou o braço de Ricky, aterrorizada. Ele tentou mantê-la calma, mas não havia escapatória. O ar ficou mais quente, mais escuro. Respirar tornou-se impossível. Às 5h14 da tarde, o contato de radar foi perdido. O DC-3 despencou em um pasto de vacas perto de DeKalb, Texas, deslizando por linhas de energia antes de explodir em chamas. Testemunhas oculares lembraram o horror. Um fazendeiro disse que o avião parecia um pássaro ferido soltando fumaça. Outro descreveu a explosão sacudindo o chão, chamas subindo para o céu. Os primeiros socorristas correram para o local do acidente, mas o que encontraram foi devastação. As janelas da cabine tinham explodido devido ao calor. Os pilotos, queimados e atordoados, conseguiram rastejar para fora e sobreviver. Mas dentro da cabine, todos os outros, Ricky, Helen e 5 membros de sua banda, pereceram no incêndio. Nos dias que se seguiram, os investigadores vasculharam os destroços. Eles são os que estão em... As descobertas foram assustadoras. Um buraco no duto do aquecedor, fragmentos de metal derretido, marcas de queimadura mostrando que o fogo começou exatamente onde o aquecedor estava localizado. O testemunho do copiloto foi ainda mais perturbador. Ele afirmou que, antes do voo, o piloto sussurrou para ele: "Não conte a ninguém sobre o aquecedor." Essa frase se tornou o eco dos momentos finais de Rick Nelson. O avião nunca deveria ter voado. Os avisos nunca deveriam ter sido ignorados. E a morte de Rick Nelson não foi um mistério do destino. Foi o resultado de silêncio, negligência e decisões que custaram 8 vidas. Rick não morreu sob os holofotes. Ele não morreu no palco, com a guitarra na mão. Ele morreu sufocado pela fumaça, segurando a mão da única mulher que o amou sem condições. E para tornar a tragédia ainda mais cruel, o mundo tentaria apagá-la completamente da história. O acidente foi manchete em todo o mundo. Na véspera de Ano Novo de 1985, enquanto grande parte da América erguia taças para celebrar, a nação também soube de uma tragédia. Rick Nelson, o garoto que cresceu na televisão, o galã que vendeu milhões de discos, o pioneiro que misturou pop e country em algo novo, se foi em chamas com apenas 45 anos. Los Angeles se preparou para o funeral. Em 6 de janeiro de 1986, 250 enlutados se reuniram na Igreja das Colinas, no Forest Lawn Memorial Park. Não era apenas um memorial, era um espetáculo. Câmeras alinhavam as ruas. Tabloides enviaram repórteres. Fãs carregavam flores, discos de vinil e notas manuscritas pressionadas contra o peito, como se estivessem segurando Rick uma última vez. Lá dentro, rostos familiares preenchiam os bancos. Connie Stevens, Andy Dickinson, John Fogerty, até mesmo o coronel Tom Parker. O ar estava pesado, denso de tristeza, mas também de silêncio, o tipo que segue uma perda repentina e sem sentido. No entanto, ao abrirem os programas, uma ausência gritava mais alto do que os hinos. O nome de Helen Blair não estava em lugar algum. Helen, a companheira constante de Rick por 5 anos, havia morrido ao lado dele naquele DC-3 em chamas. Ela tinha sido sua confidente, sua parceira, sua calma na tempestade. E ainda assim,
E no funeral dele, ela foi apagada. A mãe dele, Harriet, que nunca a aprovou, supostamente insistiu que Helen não fosse mencionada. Para a família Nelson, ela era invisível. Para o mundo, ela foi reduzida a uma namorada. Sua devoção foi cortada da narrativa oficial. Seus pais imploraram para que ela fosse enterrada ao lado de Ricky. O pedido deles foi negado. Helen morreu segurando a mão de Ricky, mas no primeiro rascunho da história, ela desapareceu como se nunca tivesse existido. Nos dias seguintes ao acidente, investigadores do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes desceram sobre os destroços carbonizados espalhados pelo pasto do Texas. O que eles encontraram pintou um quadro não de destino, mas de falha. O incêndio teve origem perto do aquecedor de cabine, movido a gasolina do avião, um componente notório entre os pilotos por seu design temperamental. A tubulação estava marcada de preto, retorcida pelo calor, fragmentos de metal derretido estavam espalhados pelos destroços. Estava claro que o aquecedor não apenas falhou, ele queimou o avião de dentro para fora. Durante anos, os pilotos reclamaram de fumaça na cabine. As equipes de manutenção haviam sinalizado problemas. O aquecedor era um segredo aberto, uma bomba relógio escondida atrás de um charme nostálgico. Mas no mundo da aviação de fretamentos privados, atalhos eram comuns e a segurança muitas vezes era deixada ao acaso. Ninguém deixou a aeronave em solo. Ninguém insistiu em reparos que fossem permanentes. E então veio o detalhe mais assustador. Em depoimento juramentado, o copiloto sobrevivente admitiu que, pouco antes da decolagem, o piloto se inclinou e sussurrou: "Não conte a ninguém sobre o aquecedor." Um aviso não para os passageiros, não para as autoridades, mas para o silêncio. Essa única frase tornou-se o fantasma dos momentos finais de Rick Nelson. Os tabloides tentaram distorcer a tragédia, alimentando rumores de drogas ou vida imprudente. Mas a verdade era mais sombria em sua simplicidade. Isso não foi a imprudência de uma estrela do rock. Foi negligência sistêmica. Um avião com um defeito conhecido foi autorizado a voar. Um silêncio em torno de seu perigo selou o destino de todos a bordo. O relatório oficial do NTSB não chegou a atribuir culpa. A causa do incêndio foi listada como indeterminada. Mas aqueles que conheciam Rick, aqueles que conheciam o avião, entenderam. O silêncio o matou. O mistério foi resolvido e a verdade não era boa. Era imperdoável. De volta à Califórnia, a dor se espalhou como fogo selvagem pela família fragmentada de Rick Nelson. A notícia do acidente não apenas chegou, ela detonou, rompendo os laços frágeis que a fama e anos de turbulência já haviam tensionado. Tracy Nelson, a filha mais velha de Rick, com 22 anos, desabou ao ouvir as palavras. Para ela, o anúncio não parecia real. Mais tarde, ela descreveu aquela noite com uma clareza cortante. Eu não conseguia me mover, não conseguia falar. Parecia que o ar tinha sido arrancado do mundo. Tracy cresceu vendo seu pai equilibrar música, turnês e demônios pessoais, mas nada a preparou para a finalidade da morte. Da noite para o dia, ela foi lançada em um papel estranho, o pilar adulto de uma família ainda se recuperando de décadas de escrutínio público e desgosto privado. Para Gunnar e Matthew, os gêmeos de 18 anos que compartilhavam a paixão musical do pai, a perda trouxe sua própria reviravolta cruel. Eles estavam programados para se encontrar com Ricky no dia seguinte, prontos para compartilhar músicas, histórias e os momentos de pai e filho que sempre desejaram. Em vez disso, foram convidados a se colocar diante de câmeras piscando, microfones empurrados em seus rostos e a lamentar publicamente enquanto sua própria dor ainda estava recente. Gunnar mais tarde admitiu: "Nós não perdemos apenas um pai, perdemos nossa base." Eles cresceram idolatrando Rick, não apenas como pai, mas como um símbolo do que a música poderia significar. Sua ausência repentina os deixou vazios, suas vidas para sempre divididas em um antes e um depois. E então havia Sam, o mais novo, com apenas 11 anos de idade. Ele era muito jovem para compreender totalmente o peso da tragédia. Nas semanas que se seguiram, ele ficava perto da porta, esperando pelo som de passos, o clique familiar da fechadura. "Eu pensei que ele voltaria", ele admitiu suavemente mais tarde. Ele sempre voltava. Para uma criança, o retorno de seu pai das turnês sempre foi uma promessa. Agora, essa promessa havia sido quebrada da maneira mais cruel. Harriet Nelson, a mãe de Ricky, envelheceu da noite para o dia. Apesar dos anos de tensão entre eles, apesar das disputas por dinheiro e controle, ela adorava seu filho. A morte dele a devastou. Amigos sussurravam que Harriet nunca se recuperou verdadeiramente da perda. Antes a matriarca de um império familiar, ela foi deixada com o silêncio, olhando para um mundo onde seu amado filho havia sido roubado cedo demais. Kristen Harmon, ex-esposa de Rick, lamentou à sua maneira. O casamento deles terminou em tribunais, batalhas por custódia e dinheiro, anos de amargura que pareciam deixar apenas cinzas.
Mas o luto tem um estranho poder de suavizar o que a raiva endurece. Christine, antes a princesa de Hollywood que se casou com o ídolo adolescente de aparência impecável, admitiu mais tarde que nunca deixou de amá-lo. O homem com quem ela brigou, o homem que ela deixou, ainda era o pai de seus filhos. A morte dele, não importando quão complicada fosse a história deles, a quebrou. E então veio a tempestade financeira. Documentos judiciais revelaram que o patrimônio de Rick, que já valeu milhões, havia diminuído para mal $500.000 na época de sua morte. Anos de honorários legais de seu divórcio, investimentos questionáveis e a cara maquinaria da fama o haviam esgotado. Para um homem que já havia ganhado fortunas com televisão, turnês e vendas de discos, era uma ironia cruel. Sua outrora vibrante vila em Hollywood Hills, antes cheia de música e risos, agora estava abandonada. O reboco rachado, janelas quebradas, tinta descascando das paredes. Uma casa outrora gloriosa foi reduzida a um monumento vazio do que havia sido perdido. Mesmo na morte, Helen Blair foi privada de dignidade. Seus pais entraram com um processo por morte injusta contra a herança de Nelson e a empresa de fretamento, desesperados por reconhecimento do papel de sua filha na vida de Rick. Mas o acordo foi modesto, mal cobrindo as despesas. Nenhuma manchete se seguiu. Nenhum memorial público foi oferecido. Assim como Helen, o processo desapareceu silenciosamente, apagado da história maior como se ela nunca tivesse importado. Mas para Rick, ela importava. Em vida e na morte, Helen Blair foi a única que lhe deu paz. Essa verdade, como a música de Rick, nunca poderia ser apagada. E ainda assim, a história de Rick Nelson não terminou naquele pasto do Texas. Sua voz, terna, lamentosa e cheia de saudade, recusou-se a ser silenciada. Mesmo enquanto sua família lamentava e a imprensa dissecava a tragédia, sua música continuava a ecoar através de rádios, jukeboxes e salas de estar por toda a América. Em 1987, ele foi póstumamente incluído no Hall da Fama do Rock and Roll. Foi uma honra muito esperada. Por anos, os críticos o descartaram como apenas mais um rosto bonito, um ídolo adolescente que tropeçou na fama por causa de seus pais famosos. Mas, na morte, foram forçados a confrontar a verdade. Rick Nelson havia moldado o som da música americana moderna. Ao misturar country, rockabilly e pop com charme natural, ele lançou as bases para o que mais tarde se tornaria o movimento country rock. Sem Rick, The Eagles, Linda Ronstadt e inúmeros outros poderiam ter soado muito diferentes. Seus filhos carregaram a tocha. Tracy Nelson, a mais velha, tornou-se uma atriz respeitada. Ela enfrentou sua própria batalha contra o câncer, linfoma de Hodgkin em estágio 2, e sobreviveu, mostrando a mesma resiliência silenciosa que definiu seu pai. Gunnar e Matthew se voltaram para a música, formando a banda Nelson. Em 1990, seu single de estreia, Love and Affection, alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100. Marcou a história, a primeira vez que 3 gerações de uma família, Ozzy, Ricky e seus filhos, chegaram ao topo das paradas. Sam, o mais novo, escolheu um caminho mais tranquilo, mas honrou o legado de seu pai em particular, aparecendo em eventos de tributo e apoiando seus irmãos. Os fãs nunca pararam de ouvir. Seus discos continuaram a vender. Sua história inspirou livros, documentários e concertos de tributo. Seu rosto adornava pôsteres e memorabilia vintage. E nas salas de estar por toda a América, sua voz ainda crepitava dos alto-falantes de vinil, lembrando os ouvintes de um homem que deu tudo à música e perdeu quase tudo para o silêncio. O mistério de Rick Nelson não é mais um mistério. Foi resolvido não por rumores, não por especulação de tabloides, mas por provas concretas e por um silêncio que falou mais alto do que palavras. A verdade não é boa. Rick Nelson não apenas perdeu a vida, ele a perdeu porque avisos foram ignorados, porque um aquecedor foi deixado sem reparo, porque o silêncio matou. E ainda assim, sua voz vive, não apenas em discos ou reprises de televisão, mas em cada coração partido curado por suas músicas, em cada família que se lembra de vê-lo crescer semana após semana, em cada fã que ainda toca sua música para se sentir jovem novamente. A história de Rick Nelson é uma de talento e tragédia, de devoção apagada e de silêncio que se mostrou mortal. Mas sua música nunca desaparece. Se esta história te emocionou, compartilhe-a com alguém que se lembra dos anos dourados de Rick. Deixe um comentário abaixo com sua música ou memória favorita de Rick Nelson. E não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias assombrosas do passado de Hollywood, porque algumas vozes, como a de Rick, nunca desaparecem completamente.